Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Centro Espírita Ivon Costa, aqui da cidade de Juiz de Fora. Sintam-se acolhidos e abraçados por todos. E uma boa noite também, nós saudamos a todos que nos acompanham pelas redes sociais e aos que irão nos acompanhar em um outro momento. Hoje nós vamos ter um palestrante que está falando da cidade de Niterói, será uma palestra virtual. Mas antes de iniciarmos os nossos trabalhos, nós vamos ouvir a nossa colaboradora da casa, a Marise Fris, que sempre deixa uma canção para todos nós. Vai como um vento solto numa campina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui nesse chão, nos pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os lares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Cheio de amor e fé, é o nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado, e tudo que ele ensina em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo ou se é João. Só sei que é um homem bom porque tem Jesus no seu coração. Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo ou se é João. Só sei que é um homem bom porque tem Jesus no seu coração. Nosso agradecimento a Marise, que sempre está aqui conosco, mesmo que virtualmente, porque nesse horário ela faz parte de um estudo e não pode estar pessoalmente aqui com todos vocês. Então eu convido a todos agora, depois que já ouvimos a canção, já conseguimos aí serenar um pouco, né, os nossos pensamentos, para que nós possamos fechar os nossos olhos para orarmos. Então vamos agradecer, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, para agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui novamente nessa noite, onde nós temos a oportunidade de aprender e de vivenciar todos os ensinamentos que são trazidos, agradecer pela oportunidade de estarmos encarnados e estarmos passando pelas experiências necessárias para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual. Pedimos também à espiritualidade amiga da nossa casa que possa, nesse instante, já ir pacificando a todos para que possam receber todos os ensinamentos que forem trazidos. Assim, nós agradecemos e pedimos a permissão para iniciarmos a nossa noite de hoje. Que assim seja. Bom, então eu deixo agora vocês com Rafael Siqueira, ele é lá da Sociedade Espírita Fraternidade da cidade de Niterói.
O tema dele hoje, seguindo o nosso livro Pão Nosso, que nós fazemos todas as terças-feiras, é o velho argumento. Então, uma boa noite, Rafael. Tenha uma ótima palestra. Muito boa noite, meus caros amigos, minhas caras amigas. Que Jesus, o amigo de todas as horas, possa nos guardar e nos manter em sua paz. Que alegria poder estar nessa noite com cada um de vocês. Em verdade, eu gostaria de estar presente na cidade de Juiz de Fora, no grupo Ivon Costa, para dar aquele abraço em cada um de vocês, para poder fazer os laços da fraternidade. Só que a palestra foi marcada já há algum tempo, quando ainda era possível fazer as marcações online. E ainda ontem me perguntaram, você vai estar presente ou vai estar online? Eu gostaria de estar presente, mas como o Niterói está um pouquinho distante, a gente faz online. Mas sintam-se todos como se eu estivesse presente, porque o entusiasmo e a vontade de falar de Jesus é sempre muito grande. Dou meu boa noite a todos que estão aí no salão do Grupo Espírita e também aqueles que estão aqui no nosso chat. E eu gosto de cumprimentar as pessoas. Muito boa noite, Jorge Miyashiro, Benjamin Goulart, Luciano Correia, Lúcia Farage. Muito boa noite, Maria Rita, Vera Bassoli Soldati. Muito boa noite, Marília Mâncio. Muito boa noite aos amigos do Centro Espírita Ivon Costa, aqueles que nos ouvem do Portal do Consolador, da Rede Amigo Espírita TV, da TV Secal, da TV Nova Luz, da Web Rádio Fraternidade. Muito boa noite, Ângela Matos, Maria Rita, Paula Duarte e Gilmar Marques. Bom, aqueles que não mandaram a sua mensagem, recebam também as nossas vibrações de paz e de bem. O que nos foi proposto falar na noite de hoje foi o capítulo 49 do nosso livro Pão Nosso, que é do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título da lição, Velho Argumento. Antes da gente adentrar na lição propriamente dita, eu gosto de dizer da importância desses livros que nós chamamos livros de página na vida de cada um de nós. Porque, vejam, nós temos Caminho, Verdade e Vida, nós temos Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, que são verdadeiros repositórios de luz, de verdade, de consolo para as horas difíceis. Eu costumo ter o meu sempre a tiracolo, porque nos momentos da dificuldade, nos momentos das dores, nos desafios do dia a dia, antes da gente agir de supetão, antes da gente se entregar à raiva, nos dar aquele tempo, respirar profundamente, se conseguir fazer uma prece, se não, abre a página. E que a gente possa ler aquele trecho, aquele versículo tirado do Evangelho por Emmanuel depois dos comentários. Eu tenho certeza. Quando a gente faz essa leitura, é como se nós estivéssemos tomando um remédio, porque parece que o benfeitor envia aquela página ao nosso coração. Então, são sempre páginas na hora certa, no momento adequado. E falar do Evangelho é sempre oportuno e atual para os dias que nós estamos vivendo. No prefácio da obra Vinha de Luz, o benfeitor Emmanuel nos fala de uma maneira bastante peculiar sobre o Evangelho. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Olha a metáfora que o benfeitor Emmanuel faz para cada um de nós. O Evangelho, a boa nova, é um sol. Por que um sol, gente? Porque o sol está em todos os lugares. Onde nós nos encontremos, lá estará o sol da presença de Jesus nas nossas vidas. E também é um sol porque aquece. Pensem naquele dia frio, naquele dia escuro, daí vem o sol, aquecendo, dando luz, fazendo o dia parecer bonito, porque o Evangelho é tudo isso na nossa vida. Ele está, nos mais diversos momentos, nos consolando, trazendo a luz. E o benfeitor Emmanuel vai ainda mais longe, quando ele diz que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade dos dias que nós estamos vivendo. E por quê? Porque Jesus falou por parábolas. Muitas das coisas que Jesus falou naquela época, nós não conseguíamos entender, mas vem o Espiritismo
esse Consolador prometido pelo próprio Cristo, e esclarece cada uma das citações, cada um dos encontros, cada uma daquelas parábolas, de forma que nós hoje tenhamos um norte. Tenhamos Jesus não mais num crucifixo, mas o Jesus, o amigo de todas as horas, que caminha ao seu lado, que caminha ao meu lado, nos direcionando os passos para os dias do porvir. Vamos então à lição da noite? Eu gosto de trabalhar essas lições da seguinte maneira: a gente lê e depois faz alguns comentários. Podemos fazer assim? Até porque se eu começar a comentar sem ler, vocês podem... Sobre o que ele está falando? Vamos juntos então. A lição 49 do livro Pão Nosso, intitulada Velho Argumento, traz uma citação que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Onde está situado esse trecho no Atos dos Apóstolos? Quando Paulo, já preso em Jerusalém, ele foi submetido ao governador da Cesareia, Pórcio Festo. Quem lê o livro Paulo e Estevão sabe que os nossos amigos judeus, os escribas, os fariseus daquela época queriam capturar Paulo, queriam matá-lo, porque ele era um fariseu que se converteu ao cristianismo e agora precisava ser morto, porque já não falava mais conforme a Torá, a lei de Moisés, mas ele foi preso, inicialmente em Jerusalém, depois levado a Cesareia, onde se encontrava esse governador Pórcio Festo. E esse diálogo foi tido com o governador, quando lhe é dada a palavra para que ele pudesse falar, dizer da sua defesa, e depois que termina o seu discurso, em que Paulo fala de Jesus, daquele encontro no caminho de Damasco, Pórcio Festo, não conseguindo atacar a mensagem, porque a mensagem cristã, ela é sólida, ela é convincente, ele ataca o próprio Paulo. Você deve estar louco. Você não diz coisa com coisa a mais. Bom, o trecho é esse. Vamos agora aos comentários de Emmanuel, porque Emmanuel nos diz da seguinte forma: é muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. Bom, meus amigos, será que nós já não fomos taxados muitas vezes de loucos? De pessoas que estão fora da casinha, e tudo isso porque a gente resolve aderir ao Evangelho. Resolve que a boa nova de Jesus vai ser a tônica dos nossos passos. E muitos amigos começam a nos acusar, a fazer comentários a respeito da nossa vida, dos nossos costumes. Dizem coisas do tipo: Rafael agora virou um carolas, porque não sai de dentro da casa espírita. E agora ele está extremista, porque só fala em caridade, é espírito daqui, espírito de lá. Bom, vamos tirar aqui os excessos, que são ruins em todos os momentos. Mas as pessoas costumam acusar sem saber do que estão falando, sem adentrar no conteúdo das ideias nobres que provêm do Cristo. E hoje do Cristo sobre a feição da doutrina espírita. Então, muitos de nós, pelos caminhos, receberemos esses dedos em riste, esses apontamentos sobre a nossa conduta, mas apontamentos que tiveram Paulo de Tarso, apontamentos que tiveram os discípulos de Jesus, apontamentos que tiveram o próprio Allan Kardec, que era um insigne professor francês, e quando começou a observar as mesas e ver que por trás das mesas haviam espíritos, e que esses espíritos vinham trazer Jesus de volta, a mensagem da imortalidade, a mensagem da reencarnação, muitos dos seus amigos franceses que batiam palmas para Kardec costumavam dizer: deve estar louco, deve ser vítima de algum feitiço. E é sobre isso que vem nos falar Emmanuel nessa lição do velho argumento, porque esse argumento é um argumento que muitos usam. Quando não conseguem atacar a ideia, começam a atacar quem defende a ideia. E continua o benfeitor Emmanuel. O argumento é velhíssimo,
por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacente com os próprios erros. Ou seja, se eu quero me manter onde eu me encontro, eu começo a atacar quem propõe algo novo, quem propõe uma nova forma de viver. Porque vejam, por que Paulo foi atacado? Quando ele era um fariseu, quando ele perseguia cristãos, quando ele ordenou que Estevão fosse morto a pedradas, ele era um homem culto, um homem que nasceu para ser um dos representantes do Sinédrio, mas quando ele se encontra com Jesus no caminho para Damasco e começa a pregar uma nova vida, a falar de Jesus como sendo o Salvador, o verdadeiro Filho de Deus, do homem culto, do homem sábio, ele passa a ser um réprobo, que merece ser apedrejado, que merece ser açoitado, que merece ser morto. Porque era isso que em Cesareia queriam fazer com Paulo. Mas ele invoca a cidadania romana e pede para ser julgado por Nero em Roma. Vamos seguir? Há trabalhadores que perdem valioso tempo, lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. O que nos diz Emmanuel? Não vamos perder tempo com pessoas que nos acusam. Não vamos perder tempo com aqueles que vêm trazer acusações, blefes, vão falar mal de nós. O importante é que nós estejamos sintonizados com Jesus, com a máxima evangélica. E aqui eu me permito contar uma história narrada por Chico Xavier, que recebeu muitas pedradas. Foi criticado inúmeras vezes, e uma vez, ele, estando já na cidade de Uberaba, ele chegou em casa acabrunhado, como a gente costuma dizer aqui no Rio de Janeiro. E Emmanuel, percebendo que ele perdia tempo, perdia das próprias energias físicas, aproximou e lhe perguntou: Chico, o que se passa? Bom, eu recebo, Emmanuel, muitas pedradas do sacerdote da cidade, porque ele está dizendo por aí que eu não sou médium, que em verdade eu falo coisas de mim mesmo. Outras vezes ele fala que eu sou possuído pelo diabo. E Emmanuel, Chico, isso é verdade? Não, Emmanuel, você sabe que não. Eu tenho dado a minha vida a Jesus, tenho dado minha vida ao Evangelho. E Emmanuel diz a Chico, bom, se não é verdade, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não perca energia, não perca tempo com aqueles que vêm te acusar. Se for verdade, Chico, algum dia alguma pessoa dizer algo que for verdade a respeito do teu comportamento, modifica-te, seja humilde. Mas se não for verdade, não dê tempo, não dê espaço para essa pessoa. Siga em frente. Então, no mundo, meus amigos, nós seremos muitas vezes taxados de loucos, taxados de extremistas, taxados das mais variadas coisas, pelo nosso compromisso de ser fiel a Jesus. E o próprio Jesus, quando enunciou o sermão das bem-aventuranças, lá uma das últimas bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados que são perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E depois, na bem-aventurança, logo adiante, Jesus nos diz: bem-aventurados serei quando forem ultrajados, perseguidos e mentindo disserem todo o mal contra vós. Assim também fizeram com os profetas que vos precederam. Não temamos, então, aqueles que vêm até nós para nos criticar. Sigamos em frente, sigamos em paz. Tenhamos o nosso compromisso com o alto, o nosso compromisso com Jesus, porque o nosso compromisso não é com as pessoas. E prossegue o benfeitor Emmanuel. Muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. De quantas coisas chamaram Jesus? Quantos foram os apelidos? Quantas foram as acusações? Quantas perseguições sofreram os próprios apóstolos de Jesus? E aqui a gente poderia relembrar que Simão Pedro foi colocado numa cruz, de ponta cabeça. Tiago Maior foi degolado.
Os outros apóstolos como um todo, à exceção de João, que morreu de velhice de causas naturais, todos foram sacrificados. O próprio Paulo de Tarso foi degolado já em Roma. Não temamos as pessoas. Não temamos aqueles que nos podem tirar o corpo, dizia Jesus, mas nada podem contra o espírito imortal, porque o espírito imortal continua vivo. É bem certo que hoje os nossos testemunhos não são mais nas arenas. Ninguém mais vai vir nos tirar o corpo, mas as pessoas vão vir com críticas, com mentiras, na atualidade com fake news, vão inventar coisas a nosso respeito, vão dizer coisas no próprio movimento espírita que não são verdadeiras. O que nós devemos fazer? Silenciar. Orar por aqueles que nos perseguem. Porque se a gente começar, se alguém me bate, eu bato também, eu estou entrando na mesma sintonia. Eu estou combatendo violência com violência, quando a proposta é não devolver o mal com o mal, mas devolver o mal com o bem. Por isso Jesus nos dizia, aquele que te bater numa face, dá a outra face. Não é para que a gente fique apanhando na outra face da mesma forma que já apanhou na primeira. É a face do entendimento. Se eu entrar na agressão alheia, eu me torno tão agressor quanto aquele que me bateu. Sigamos em paz. Oremos pela paz do mundo sem fazer de nossas mãos agressoras, sem fazer dos nossos lábios aqueles que igualmente proferem calúnias. Vamos seguir? Vocês estão vendo a minha filha aqui? Todas as vezes que eu começo a fazer uma palestra, ela vem querendo participar. Ah, vou ver. Ela fez um desenho para mim, meus amigos, olha. Tá bonito, né? Deixa eu seguir aqui com a palestra, filha. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade, ante a corte providencial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se com bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então de muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Como Pórcio Festo não conseguia atacar o que Paulo dizia, porque ele falava de um grande amigo, de alguém que nos serve como guia e modelo, que era Jesus. Como Paulo falava de amor, de fraternidade, como Paulo falava de vida futura, como Paulo falava de Deus, que é um Pai amoroso que nos cuida durante todos os momentos, como Paulo nos falava daquele Jesus que não era apenas de judeus, mas era Jesus da gentilidade, que ele competia pregar para todos os povos. Festo, o governador, sabia, bom, eu não tenho nada contra essa mensagem, mas eu posso desmerecer o mensageiro, chamando ele de louco. E olha, Emmanuel, na consideração final dessa página 49, que nós intitulamos, que nós conhecemos como velho argumento, como ele diz: recorda, pois, o abnegado trabalhador, e não dispense a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Emmanuel. Se nós pudéssemos resumir, então, essa página do benfeitor Emmanuel, seria na seguinte palavra: todas as vezes que nós nos dedicarmos ao bem, formos fiéis a Jesus,
não faltarão no mundo sarcasmos e perseguições. Não faltarão vozes que nos chamarão de loucos. Não faltarão pessoas que quererão tripudiar da nossa vida. Mas sigamos em frente, porque o nosso compromisso é com Jesus. Sigamos em frente, porque hoje nós temos compromisso com essa doutrina espírita. Doutrina espírita que o próprio Emmanuel, numa obra notável chamada Estude e Viva, ele vem nos dizer ao coração que o Espiritismo reclama de nós uma espécie de caridade permanente, a caridade da sua própria divulgação. Então, meus amigos, sejamos esses arautos dessa boa nova que nos foi trazida por Jesus e hoje entendida pelas vias do Espiritismo. E eu quero dedicar esses quase 20 minutos que me sobram aqui da palestra para falar de Espiritismo. Porque muitas vezes nós precisamos de mais Espiritismo, de mais estudo, de mais trabalho no bem, de mais compromisso com essa doutrina que vem nos salvando a vida sem ter medo daqueles que nos agredem. E para tanto, como é bom pensar naquele primeiro princípio espírita, Deus. Até os meus 18 anos de idade, eu era católico. E lia a Bíblia, decorava os versículos e aprendi lá no texto de Êxodo, capítulo 20. Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra da escravidão e te levei para a terra da promissão. Não terás outros deuses diante de mim, porque sou um Deus zeloso para com aqueles que cumprem os meus mandamentos e sou um Deus punitivo até na terceira e na quarta geração para aqueles que não me seguem. Eu tinha medo desse Deus, porque era um Deus Senhor de exércitos. Era um Deus que muitas vezes, quando eu ia me confessar ao padre, eu ficava com medo da indulgência. Será que o padre vai me perdoar? Será que Deus gosta de mim? Será que Deus me ama? Quando me tornei espírita. E abri pela primeira vez o Livro dos Espíritos, questão de número 1, que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Era difícil entender Deus dessa forma, porque até então, Deus na minha vida era um senhor de barbas compridas, de cabelos brancos, mas segui no Livro dos Espíritos, questão 4, que nos falava que para entender Deus, bastava meditar num axioma: não há efeito sem causa. Ou seja, eu poderia entender Deus sabendo que todo efeito remonta a uma causa. Quando eu vejo a minha filha, é Deus. Quando eu vejo o desenho que a minha filha me trouxe, quando eu estou falando de Jesus para vocês, é Deus. Deus é presença nas nossas vidas. Quando eu abro o Livro dos Espíritos, na questão de número 13, que nos fala dos atributos de Deus, Deus é único, Deus é imaterial, Deus é onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom. Então, o Deus que eu aprendi no Espiritismo é um Deus que ama, é um Deus providência, é um Deus que criou todas as coisas, que está presente em tudo, porque Deus está em tudo e tudo é feito de amor. Daí, como é bom falar desse Deus que a doutrina espírita nos ensina. Ah, mas vão me criticar porque eu falo dessa forma, porque eu tento viver dessa forma. Não me importa. O importante é viver essa grande proposta espírita para que o nosso mundo tenha paz. E quando cheguei nos arraiais espíritas, um segundo princípio me foi passado: imortalidade da alma. Porque como eu chorava, e eu chorei muito aos meus 17 anos, quando meu avô Sebastião Leite de Amorim veio a falecer. Porque aqui no Rio de Janeiro a gente gosta muito de futebol, em Minas também. Ele torcia para o Fluminense, eu torcia para o Botafogo, mas era uma química entre nós, que a gente sempre estava junto, ele me pegava no colo, mas um dia ele veio a falecer. E eu olhava para aquele corpo duro, que eu não conseguia nem vestir o paletó, eu tive que cortar o paletó para poder colocar num braço, colocar no outro, e eu pensei, você não morreu, não é possível.
O meu avô que assistia os jogos comigo, não, esse não morreu. E não morreu mesmo. Porque eu aprendi com a doutrina espírita que ninguém morre, que a gente não perde ninguém. Perder, a gente perde um livro. Perder, a gente perde um relógio. As pessoas são espíritos, são filhos de Deus, que vêm ter uma experiência material, carnal, e depois retornam para o lar primitivo, o lar espiritual, de onde todos nós viemos. Como é bom saber que o meu avô está vivo. E um dia, já espírita, eu fui num receituário, porque eu tinha vários problemas psiquiátricos, gente, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E no receituário, um espírito alemão, chamado Joseph Gleber, ele me fez um receituário, me recomendou que fosse ao médico e disse: o seu avô está aqui hoje. Vocês acham que eu acreditei? De pronto, não. Mas ele começou a dizer detalhes que só eu e o meu avô sabíamos. Dizer coisas da minha vida particular que eu não sabia se chorava, se eu abraçava, mas era um médium. Mas eu tive certeza. A alma é imortal. Nós não perdemos ninguém. Então a doutrina espírita nos traz esse grande princípio da imortalidade da alma. E muitos de vocês poderiam me dizer assim: ah, mas Rafael, você recebeu uma mensagem do seu avô e eu. Nós não precisamos de cartas psicografadas, porque quando a gente sente os cabelos arrepiando, quando a gente sonha, quando a gente sente aquele clima de bem-estar, eles vivem, eles estão nos abraçando. Como é bom, então, viver o Espiritismo. E ainda que venham com o velho argumento dizer: Rafael agora está doido, porque ele está falando de espíritos. E a Bíblia diz lá no Deuteronômio 18 que nós não devemos evocar os mortos. Eu não me importo. Eu prossigo falando de imortalidade e prossigo igualmente falando de reencarnação. Porque a reencarnação é uma lei da vida. Ah, mas a ciência não chegou na reencarnação. Bom, alguns cientistas já chegaram. Eu poderia citar Ian Stevenson, um grande cientista canadense que escreveu 20 casos de reencarnação. Ou Hernani Guimarães Andrade, que no Brasil escreveu A Reencarnação no Brasil. Quantas e quantas foram as experiências, como do indiano Remendranath Banerjee, consubstanciando e deixando patente para cada um de nós que a reencarnação é o amor de Deus. Porque se Deus é justo e bom, a gente só consegue chegar nessa justiça, nessa bondade, pela lei da reencarnação. Por isso o Espírito Lázaro, no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a si mesmo, ele vem nos dizer que Jesus trouxe a primeira palavra do alfabeto divino, amor. Coube ao Espiritismo trazer a segunda, a reencarnação. Porque sem a reencarnação, nós não conseguimos entender o amor de Deus. A reencarnação, então, é esse laço, uma vida que se sucede a outra e o amor de Deus agindo em todos os momentos. Uma vez, Chico Xavier esteve aqui no Rio de Janeiro para receber o título de cidadão carioca. E num determinado momento foram perguntar para o Chico assim: Chico, como que você explica uma cidade maravilhosa ter a maior comunidade do mundo? Porque hoje não se fala favela mais, se fala comunidade. A Rocinha, Chico. Tanta gente, passando fome, tanta gente com as mais variadas necessidades. E Chico respondeu: o amor de Deus é tão grande. A sua misericórdia é tão grande. Sabe o bairro que tem do lado da Rocinha? Ah, Chico, eu sei, é o bairro de São Conrado. Pois é, grandes prédios, todos com vista para o mar. Deus vai permitindo uma inversão expiatória. Aquele que está no grande edifício e não aprende a lidar com a riqueza, se torna orgulhoso, egoísta, Deus permite que renasça na Rocinha, para aprender a valorizar o excesso que jogou fora ontem. E aquele que hoje está na Rocinha e se faz uma pessoa desprendida, uma pessoa de bem, Deus permite que agora renasça em São Conrado, porque com mais dinheiro a pessoa vai poder ajudar mais. Isso é a reencarnação.
Mas o Espiritismo também vem nos falar de pluralidade dos mundos habitados. Como é bom saber que a ciência hoje já nos fala de 2 trilhões de galáxias. Gente, eu não estou inventando esse número. São os números mais recentes da ciência. Uma dessas galáxias é a nossa, a Via Láctea. Só na Via Láctea nós temos cerca de 100 a 400 bilhões de sóis. Um desses sóis é o nosso. Uma estrelinha de quinta grandeza, chamada Sol, ao redor da qual giram 9 planetas. 9 não, 8. Porque um planeta Plutão foi relegado à condição de planeta anão. Desses 8 planetinhas, um é o nosso, o planeta Terra, onde agora em novembro nós atingimos a marca de 8 bilhões de seres humanos, de criaturas vivas, que somos nós. E por que é bom saber disso tudo? Porque tem muita gente que diz assim, eu acho que Deus perdeu o controle da Terra, porque não é possível. Pandemia, desemprego, dor, guerra, tudo no mesmo momento, eu acho que o mundo está a matroca. E quem vem me dizer dessa forma, eu pergunto, você acha que Deus, que é Pai de amor, de bondade, de misericórdia, no meio de 2 trilhões de galáxias, perdeu o controle de um pequeno planetinha chamado Terra, ou somos nós que estamos perdendo a fé? Que seja a nossa fé não uma crença, mas a confiança em Deus. E que nós falemos, vivemos o Espiritismo para os dias da atualidade. Mas foi também o Espiritismo que nos falou de mediunidade. Porque aqueles que estão no plano dos encarnados conseguem se comunicar com os que estão no plano dos desencarnados, através de um nome que Allan Kardec designou por médium, intermediário, aquele que faz a conexão. E através da mediunidade, levantam-se as lápides dos túmulos vazios, porque ali dentro só tem corpos. Os espíritos que somos nós, estamos vivos. E foi através da mediunidade que nós recebemos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Obras que não merecem apenas ser lidas, mas serem estudadas, serem refletidas. Foi através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier que nós recebemos obras como Pai Nosso. Uma vez, José Raul Teixeira, falando numa palestra, José Raul Teixeira é um dos fundadores da Casa Espírita que eu frequento aqui em Niterói. Ele nos disse que esses nomes, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, são nomes de colônias espirituais. Porque muitos de nós achamos que só há o nosso lar, mas há inúmeras colônias espirituais. Foi através da mediunidade do Chico que nós ficamos sabendo de nosso lar, que nós recebemos romances, tal qual há 2000 anos, que romance fantástico, tal qual Paulo e Estevão, que até hoje os historiadores olham para essa obra e dizem, mas isso não é uma obra, isso é um best-seller. Isso é algo digno de ser guardado e mantido na academia. O Espiritismo nos traz Jesus. Não aquele Jesus que eu reverenciava na Igreja Católica, porque eu ficava com medo, gente. Toda Semana Santa eu acompanhava uma procissão. E ficava com agonia porque eu tinha que carregar uma cruz, o corpo de Jesus. E às vezes eram aqueles rituais, eu tinha crises de choro, tinha crises de susto quando eu cheguei no Espiritismo. Questão 625. Está acabando, né, amigo? Questão 625. Alô, Rafael, oi. Não acabou não, porque aqui a nossa internet caiu, mas acho que você continua aí, né? Continuei. Tá. Não, porque a nossa aqui caiu, mas eu acho que você manteve aí o estúdio, então pode continuar. Aqui no salão está retornando agora. Ah, então tá bom. Tá? Okay. Para vocês que a internet caiu, vamos voltar. Eu falava dos princípios espíritas até chegar em Jesus. Porque Jesus, conforme nos diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou ao mundo para ser nosso modelo e nosso guia?
E nos respondem os Espíritos: Jesus. A menor, a mais breve questão do Livro dos Espíritos, porque se Jesus é o nosso modelo, é para a gente copiar. Se é o nosso guia, é para a gente seguir. E perguntaram a Chico Xavier, certa vez, o que é o Espiritismo? E ele, daquele jeito mineiro, daquele jeito matreiro, respondeu: Uaiço, o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Nós temos, então, nos dias atuais, diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, essa doutrina, chamada doutrina espírita, que nos traz esse Jesus que nos permite viver os dias difíceis da humanidade com paz, com coragem, com confiança. E ainda que muitas pessoas venham com o velho argumento: Rafael agora está doido, fulano agora só quer saber de mediunidade, de centro espírita, fulano agora fala umas coisas que eu não entendo. Já disse o benfeitor Emmanuel. Lição 49 do livro Pão Nosso. Não ligue para o que as pessoas estão dizendo. Tenha o seu compromisso com Jesus. Porque antes de nós reencarnarmos, nós firmamos um compromisso. O compromisso de amar. O compromisso de servir. E alguns também firmaram o compromisso de falar. Para falar, bocas têm que se abrir. Alguns firmaram o compromisso de ser médium. Para ser médium, muitas renúncias têm que ser feitas. Outros firmaram o compromisso de fazer uma sopa. Para fazer uma sopa, às vezes que se renunciar a uma piscina no final de semana. E se alguém nos chamar, seu louco, você vai renunciar a uma praia para ir para a casa espírita? Que nós tenhamos a nossa consciência tranquila, porque nós estamos servindo aquele que durante todo o tempo nos amou. Jesus, o nosso mestre, aquele que vem nos impulsionando para o alto e para o bem. Eu agradeço então a cada um de vocês que estão no salão. Agradeço a todos aqueles que estão me vendo pela internet. E termino com uma oração de José Silvério Horta, constante do livro Antologia dos Imortais. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos diz assim: Louvado seja Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes no evangelho da nossa redenção. Na tarefa renovada que teu olhar nos consente, de espíritos reverentes nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e possível vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Mestre excelente, estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te, com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz e um grande beijo, meus irmãos. Até uma próxima. Muito obrigado, Rafael, pelas suas reflexões tão oportunas, né? Momentos tão difíceis, delicados que a gente vem vivenciando nesses últimos anos, né? E tantos velhos argumentos que tomam conta de nós ou contra nós, né? Que a gente possa realmente, através dessa doutrina que nos liberta, a gente persistir, continuar sabedores do que é o melhor caminho para todos nós. Olha, Rafael, graças a Deus você persistiu aí na sua transmissão, que só caiu aqui para a gente, né? Aí ficou tudo direitinho nos canais. Até aviso aqui para quem está no salão, tá, gente? Depois, quem quiser ver aí os 5 minutinhos que ficou aqui sem ter acesso, só entrar lá no YouTube ou no Facebook para rever essa partezinha que a gente perdeu aqui na fala ao vivo, mas vamos poder ver lá. Aí a tecnologia nos ajuda, né, Rafael?
Exatamente. Rafael, leva o nosso abraço, o abraço para sua pequenina aí, maravilhosa, adoramos o desenho dela, e que, se Deus quiser aí, futuramente, né, estaremos aqui à disposição, uma passadinha aqui de fora, que não é longe, para nos visitar. Com certeza. Foi um prazer poder estar essa noite com vocês, viu? Que Jesus abençoe a casa de Ivon Costa. Parabenizo aí pelo ano dos 75 anos. Que todos que estão aí no salão possam receber o meu abraço e que a gente permaneça em paz e trabalhando no bem. Que assim seja. Abraço apertado para você e um grande prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Já sentimos todas as boas vibrações aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau. Bom, então vamos para alguns avisos, né? Antes da gente passar aqui para a parte final da nossa prece, do nosso passe. Só lembrando, né? Na quinta-feira, todas as quintas, 21h15, nós temos o nosso Evangelho no Lar online, né? Então, quem quiser participar, assistir, está sempre convidado. Se não puder no dia ao vivo, fica lá gravado, né? No YouTube, no Facebook. Então, a proposta é incentivar o culto do Evangelho nos lares, né? Tantas pessoas aí que às vezes têm dúvidas como fazer o Evangelho, ou estão sozinhas, né? Não se sentem animadas a fazer o Evangelho. Então, a proposta é a gente se reunir em boas vibrações, em bons sentimentos, em torno do Evangelho de Jesus, com as reflexões que são tão oportunas para cada um de nós. Lembrando aqui, né, do nosso cantinho do artesanato, as nossas trabalhadoras da casa, que atuam na costura e no artesanato, né, se dedicando para fazer tanto artigos aí tão bonitos. Quem quiser visitar, fica aqui atrás. Pode dar uma passadinha lá, que serão tratados com muito carinho, tenho certeza que vão gostar muito. No mês que vem, nós estamos voltando com a evangelização das nossas famílias mais humildes, né, que vêm aqui aos sábados na casa. E aí, a gente sempre lança uma campanha do 1, a campanha do 1 desse mês está sendo o leite integral. Quem quiser colaborar com a casa, será muito bem-vindo. Um leite que cada um doe ajuda bastante, porque a gente faz o café da manhã das famílias, né, antes de iniciar a evangelização aos sábados, ok? E, por último, a gente lembra da evangelização infantil. Ela ocorre às terças durante aqui a nossa palestra e aos sábados. Temporariamente nós estamos nesse recesso, como eu falei, a gente retorna no primeiro sábado de fevereiro e aí vamos aí até o fim do ano, tá ok? Então quem quiser trazer suas crianças, pais, responsáveis, tragam, né, uma semente que vai sendo plantada e de muito valor para cada um que se beneficia da evangelização. Bom, eu falei que era o último, mas é o penúltimo. Então, a gente lembra aqui do atendimento fraterno. Nós já estamos, nessa semana, retornando à realidade. Aqueles que necessitam do atendimento fraterno, seja pelo problema que passe, ou que for as dificuldades, sempre há trabalhadores na casa para uma conversa fraterna, para a terapêutica do passe e da água frutificada. E isso acontece nas sextas-feiras, de 15h30 às 17h20, ou no sábado, de 18 às 19 horas. Precisa marcar? Não, pode vir e será atendido, ok? Bom, então a gente vai passar para a nossa prece. Nós, ao final da prece, quem desejar, né, passar pela aplicação do passe, basta permanecer sentado, que a gente vai orientar aqui a vir para a sala de passe. Aquelas pessoas que estão com crianças na evangelização, é só levantar o dedo que a gente vai na primeira leva, tá bom? Que aí vocês podem pegar os pequenos lá na evangelização. Então vamos para a nossa prece. A gente sempre recomenda, né, que nós nos unamos em pensamentos, que a gente mentalize o Mestre Jesus e que a gente sabe que todos nós temos dificuldades, temos problemas, direcionemos as nossas preces para essas questões, para que a gente se fortaleça, mas também para a gratidão que nós temos que ter, né, perante tantas coisas que a gente precisa e deve agradecer, né? Tenho certeza que nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Então vamos à prece, vamos orar. Senhor Jesus, nosso Mestre amado, nosso irmão maior, espiritualidade amiga de nossa casa, de Ivon Costa,
aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em busca dos ensinamentos do Teu Evangelho, aclarados pela doutrina espírita, que nos traz a razão, nos traz a esperança, a compreensão de muitas questões que até então não compreendíamos. Agradecemos, Senhor, desde o momento em que aqui entramos, deixando lá fora todas as nossas dificuldades, as questões que nos afligem, mas que recebemos, cada um de nós, a sua paz, o seu amor, os benefícios da renovação fluídica, da espiritualidade amiga e protetora desta casa e de cada um de nós. Pedimos também, Senhor, que prossigamos em frente, todos nós, não só que estamos sendo beneficiados aqui neste salão, nesta casa bendita, mas também todos aqueles que estão em seus lares, aqui acompanhando essas atividades, com bons sentimentos, com boas expectativas, que possamos nos unir em bons sentimentos e principalmente nos fortalecermos em nossas caminhadas, nas nossas relações, sempre iniciando dentro da nossa família, para que possamos estender a compreensão, a tolerância, a benevolência para fora dos nossos lares também. Gostaríamos, Mestre, de, neste momento final, aproveitando esse ambiente, de pedirmos em favor de todos aqueles que se encontram divididos nas intrigas, nas lutas, no ódio, aqueles que estão na cama, hospitalizados, aqueles que estão nos presídios, aqueles outros que estão escravizados pelos vícios os mais diversos, por aqueles espíritos ainda que andam perdidos, longe da Tua luz, ainda embrenhados nas buscas materiais, que possam todos, Senhor, perceberem o amparo que não lhes falta a nenhum deles, que possam perceber o acolhimento e as boas inspirações de espíritos que lhe acompanham e lhe querem bem. E que a sua paz, Mestre, permaneça envolvendo o nosso país e o nosso planeta, em momentos delicados, porque passamos, mas cientes de que não estamos sós, e que o caminho terá a luz mais à frente. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então boa noite para todos que estão aqui no salão, boa noite para todos que estão na internet, e se Deus quiser, até a nossa próxima terça-feira que vem. Um abraço.